Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre torque, né? É o nosso primeiro vídeo falando sobre torque, né? E a ideia é fazer uma série de vídeos, né? Referentes a esse tipo de esforço, né? Especificamente esse tipo de análise, né? O primeiro ponto, né? Que torque, né? O momento de uma força é a tendência que uma força tem de realizar a rotação de um corpo sobre o sentido que é aplicada, né? Ou seja, se a gente for levar em consideração, né, um deslocamento, colocar aqui de um elemento circular, né, e que você tenha de fato, né, uma extensão, vou colocar aqui de verde, uma extensão com base nesse centro, né, e essa extensão ela vem a ser fixada nesse elemento azul e ela vem a receber um esforço, né, nessa alavanca tendendo esse elemento a rotacionar, né. E o que acontece, né? O torque ele tem um detalhe interessante que é a relação do momento, né? Da análise do momento da força, né? Ou do momento que a força é aplicada, né? Por quê? Se você analisar, né, essa primeira força aqui marcada, né, e for analisar forças concorrentes, né, com base nesse mesmo plano, cada uma vai ter uma distância específica do centro, né? Então, na relação de análise do torque, isso aí vai ser um diferencial enorme, porque a relação do torque ela vai ter como base a força e a distância do centro, né? Então, quanto mais próximo do centro, mais força deve ser aplicada para que o elemento, né, que venha a ter essa possibilidade de rotacionar, venha de fato a rotacionar, né? Então, quanto mais distante, menos força a ser aplicada, né, por causa dessa distância, com base justamente no efeito alavanca, né? Então, só para finalizar, né, o torque é um vetor perpendicular ao plano formado pelos vetores força e raio de rotação, né? O vetor torque pode ser calculado por meio do produto vetorial entre a força e a distância, né, que foi justamente o que eu comentei agora. Né, aqui para ilustrar, né, a gente tem esse exemplo aqui, né, que mostra justamente essa relação, né, do raio, né, com base ao eixo de rotação, né, e a força aplicada nesse elemento que vai ter a tendência a rotacionar, né, e para essa análise, né, a gente tem justamente essa fórmula, né, onde o torque ele vai ser o raio vezes a força vezes o seno, né, que é justamente a formação entre o ângulo entre o R e o F, né, ou seja, entre o raio e a força aplicada, né. Bom, vamos calcular esse exemplo aqui, né, ou vamos responder esse exemplo aqui. Né, uma força de 80 newtons é aplicada com ângulo de 35 graus em relação a um braço de alavanca de 400 milímetros, fazendo o dispositivo girar no sentido anti-horário. Né. Calcule o torque realizado no movimento. Né. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Né? Você está com o elemento lá circular, né, e ele vai estar recebendo um esforço, né, aqui no sentido anti-horário, né, e no caso desse esforço, né, vai ter uma relação angular, né, 35 graus, e essa distância, né, do centro do elemento para o limite da alavanca é de 400 milímetros, né, que é o que está aqui indicado. Né. O primeiro passo aqui a ser realizado é encontrar de fato o seno, né, de 35 graus, né, que a gente fez na calculadora, deu 0,57, né, aproximadamente. Né? Então, depois disso, né, converter 400 milímetros para metros, né, que vai dar 0,4 metros. E aí, nesse caso, aí aplicar diretamente na fórmula. Né? Eu deixei sem as unidades aí nos valores, só para não confundir, mas no caso a gente vai ter justamente a relação de Newton referente à força e metro referente ao comprimento deslocado. Né? Então, nesse caso, aí vai dar 18,24 newton-metros. Né? Então, é justamente aí o torque, né, referente a esse movimento realizado, né? Essa tendência aí de movimento a ser realizado. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de mecanismos. Né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise de sincronismo de esteira. Nesse caso, o sincronismo em que ponto? Né? Levando em consideração o deslocamento de elementos em uma esteira e um braço robótico, né? Verificando a velocidade de avanço dessa esteira, né? O intervalo de atuação desse braço robótico, né? Para a retirada do objeto, né? E, consequentemente, tendo o distanciamento, né? Que esses objetos devem ser posicionados na esteira para que o braço robótico ele venha a fazer a retirada. Né? Nesse caso aí vai ser com base em intervalo de tempo. Né?
Bom, aqui é justamente o problema, né? Uma esteira é montada com um sistema de redução na ordem de 60:1 para um motor com 1.200 RPM. A esteira em questão possui roldana de 300 mm de diâmetro e seu comprimento é de 8 metros. Um braço robótico faz a retirada dos itens dessa esteira no intervalo de 6 segundos. Com isso, qual a velocidade da esteira e qual o intervalo dos objetos a serem posicionados na esteira para a retirada dos mesmos pelo braço robótico, né? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer, né? Primeiro ponto, analisando somente a esteira, né? A esteira ela vai ter justamente um redutor de velocidade, né? Junto com o motor, né? E a gente precisa justamente dessa RPM, dessa relação de redução que já está indicada na questão, né? Então, com base na relação de redução e com base na rotação do motor, a gente tem como saber a rotação do redutor de velocidade, né? Que é um elemento muito comum, né, de ser utilizado nas esteiras, né, devido à necessidade normalmente de rotações baixas, né? Então é muito comum a utilização do redutor, sem contar a relação de torque, né, do aumento de torque com o uso do motor junto com um redutor, né? Então você tem uma capacidade aí de giro maior. Bom, capacidade de giro maior levando em consideração, né, o momento do esforço, né, e não quantidade de giros, né? Então, observando aqui o sistema, a gente vai verificar que o redutor ele tem uma ordem de redução de 60:1, né, e o motor ele tem 1.200 RPM. Então, o primeiro passo aqui vai ser justamente calcular essa RPM, né, essa RPM final, que é a RPM aplicada ao motor, né? Então, justamente para poder fazer esse cálculo, é só pegar a rotação do motor e dividir por 60. O que essa ordem 60:1 representa? Que a cada 60 giros no elemento de entrada, né, você vai ter um giro no elemento de saída, né? Em resumo, quando o redutor ele estiver lá posicionado, né, o motor ele vai estar transmitindo para a entrada do redutor, né, 60 giros. E quando completar 60 giros, você vai ter um giro na saída, né? Ou seja, 360 graus de volta, né? Então, se você tivesse 60 giros no motor, você teria um no redutor, né? Isso por minuto. Nesse caso, o motor ele tem 1.200 RPM, então, como é uma relação proporcional, é só dividir por 60, né? Então, aí a gente vai saber a rotação final, né? Então, vou colocar aqui RPM final que vai ser justamente igual a 1.200 dividido por 60. Nesse caso, fazendo a divisão, 1.200 por 60 vai dar igual a 20 RPM, né? Ou seja, essa é a rotação final do redutor, né, aplicado a essa esteira com base na RPM do motor, né? Bom, ok. O que é que acontece? Essa rotação ela precisa ser analisada junto com um detalhe, né? Esse redutor ele está junto de uma rodana, né? Aqui dá para observar que existe um raio, né, aqui na extremidade da esteira, né? E é justamente esse raio, né, que vai dar a relação circular, né, de quanto é que será esse avanço, né, da esteira. Então, quanto maior o raio, maior será a relação de avanço, levando em consideração, né, que o tapete da esteira está tracionado, né, nessa rodana, nesse rolete, né? Então, justamente esse avanço, essa rodana completar um giro, né, 360 graus, a gente vai ter justamente a relação do comprimento, né, planificado desse elemento circular deslocado, né? Então, o que a gente precisa fazer nesse caso, né, com base nesse diâmetro da rodana, é descobrir, né, o quanto é que ele equivale em comprimento, né? Então, nesse caso aí, a gente é só multiplicar 300 milímetros, né, já que é o diâmetro dele, né? Tem que ficar atento, às vezes a informação do raio, mas aí como é o diâmetro, é só multiplicar por 3,14, né? Que a gente já vai ter aí o elemento referente ao seu comprimento, né, circular aí planificado, né? Então vai dar igual a 942 milímetros, né? Então toda vez que essa esteira, ou melhor, que essa rodana completar um giro, ele vai estar deslocando 942 milímetros, né? É justamente seu deslocamento, né? Então, como a gente tem o deslocamento por um giro, o que é que a gente precisa saber agora? A velocidade, né? Para saber a velocidade, é só multiplicar, né? Vou colocar aqui mais afastado da esteira para não ficar ruim de visualizar. Pronto.
botar aqui que vai ficar bom. Então, velocidade vai ser igual a 20 RPM, né, multiplicado por 942 milímetros, que é o avanço, né? Então, nesse caso aí, essa velocidade ela vai dar igual a 20 vezes 942, vai dar igual a 18.840 milímetros por minuto, né? O avanço dessa esteira, né? Então, aí a gente já tem a velocidade dela. Se a gente quiser transformar para metro, é só dividir por 1000, né? Vai dar 18,840 metros, né? Vou colocar aqui embaixo em metro, né? Normalmente vem a relação de velocidade, vai dar 18,84 metros. Vou botar aqui metros por minuto. Bom, então a gente já tem a velocidade da esteira, né? O que é que a gente precisa saber, né? Esse robô, né, esse braço robótico, ele faz a retirada dos itens a cada 6 segundos, né? Então a gente precisa saber o distanciamento, né, do posicionamento desses itens aí na esteira. Isso é muito simples para calcular, né? Ou seja, se essa esteira avança 18,84 metros em 1 minuto, né, quanto é que ela vai avançar em 6 segundos, né? Então é só realmente fazer aí uma relação proporcional, né? Ou seja, 18,84, corrigir aqui, 18,84 metros em 1 minuto, que equivale a 60 segundos, né? E aí a gente vai ter justamente, vou botar aqui x metros, né, xm, em 6 segundos. Né? Ou seja, o quanto é que vai ficar aí a diferença, né, de um elemento para o outro. Né? Nesse caso é só multiplicar 6 por 18,84, né? E o resultado, né, no caso aí 6 vezes 18,84 vai dar 113,04, dividido por 60 vai dar igual a, vou colocar aqui embaixo, vai dar igual a 1,884 metros. Então essa aí é a distância de um item para o outro, para o braço poder retirar os elementos, né, de forma sincronizada, né? Você pode dizer, poxa, mas essa esteira está com uma velocidade muito alta, né? Depende do item que você está utilizando a esteira, né? Se a gente quiser diminuir esse avanço da esteira, a gente pode estar diminuindo o diâmetro da rodana, né, do rolete, pode estar diminuindo a rotação do motor ou pode estar aumentando a relação de redução do redutor, né? Então aí são as possibilidades aí para poder diminuir essa velocidade, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física, né? Hoje a gente vai estar fazendo um cálculo de eficiência referente ao uso de turbina, né? Com base em uma máquina ideal de Carnot, né? Esse aí que é um ciclo termodinâmico bem interessante, né? Justamente com o uso de gases, né? Com base aí no seu funcionamento. Bom, vamos lá para o exemplo. A turbina de um avião tem um rendimento de 85% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot, né? Então, só para constar, né, a máquina ideal de Carnot justamente utiliza calor, né, para estar realizando trabalho, né? E nessas máquinas toma como base justamente o uso do gás, né, o qual acaba exercendo um processo cíclico, né, de expansão e contração, né, entre duas temperaturas, né? Nesse caso, o ciclo termodinâmico, né, utilizado se denomina ciclo de Carnot, né? E no caso leva o nome, né, de quem estruturou, né, essa análise, que foi justamente o Sade Carnot, né? Aí acredito que mais ou menos aí entre 1810 e 1820, né? E essa máquina, né, a máquina de Carnot, é o procedimento mais eficaz para produzir trabalho, né, a partir de dois reservatórios térmicos, né? Então essa é a base aí para essa máquina ideal de Carnot. Bom, voltando aqui, né, operando as mesmas temperaturas, né? Vamos voltar aqui do início, né? A turbina de um avião tem rendimento de 85% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot, operando as mesmas temperaturas. Em voo de cruzeiro, a turbina retira calor da fonte quente a 120 graus Celsius e ejeta gases para a atmosfera que está a menos 30 graus Celsius. O rendimento dessa turbina é de... Bom, primeiro ponto, a gente precisa pegar aqui as informações, né? As informações vão levar em consideração aqui o rendimento indicado da turbina,
né, o rendimento padrão, a temperatura 1, né, que é justamente referente à troca térmica, né, e aqui da saída, né, então 120 graus Celsius e menos 30 graus Celsius, respectivamente. Só que tem um detalhe, né, no caso, para esse cálculo, né, de rendimento aí da turbina com base nesse ciclo térmico aí de Carnot, a gente precisa que a temperatura fique em Kelvin, né, então a gente precisa converter. Né, e aqui é justamente a base para poder converter, né, graus Celsius para Kelvin, né. Então, nesse caso aí, 120 graus Celsius para Kelvin, é só somar 120 com 273 e menos 30 graus Celsius para Kelvin é só somar também com 273. Nesse caso aí, os valores corrigidos eles vão ficar 393 Kelvin e 243 Kelvin. Então, aqui já substituído, né, e dando continuidade, né, essa relação do rendimento, ele vai tomar justamente como base 1 menos, né, o resultado da divisão da temperatura 2 pela temperatura 1. Né, ou seja, a base que leva em consideração a diferença de temperatura de entrada e de saída. Né, então, nesse caso aí, a gente vai ter 243 dividido por 393. Né, então, fazendo essa divisão, né, depois a gente vai pegar 1 e subtrair desse valor. Né? Então, nesse caso aí, vai dar 0,38. A gente precisa colocar em percentual, né? Então dá 38%. Né? E a gente precisa pegar a informação do rendimento de ciclo inicial, que era justamente 85%, que é o que está aqui indicado aqui na questão. Né? Com base nesse 85%, né, é só a gente fazer uma relação do 85% com o 38% atual. Né? Então, multiplicando um pelo outro, a gente vai, né, justamente pegar o rendimento efetivo aí da turbina com base na relação aí da máquina ideal de Carnot. Então, multiplicando 85% por 38%, a gente vai chegar a 32,3%. Né? Então, esse aqui é justamente o resultado referente ao rendimento aí da turbina, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!